Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então, Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusai, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então, Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediram. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam com ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que ele se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós.
e às colinas escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós isso é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. O oficial do exército romano ouviu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Prezados irmãos, vamos viver mais uma vez a Semana Santa. Mais uma vez vamos reviver as histórias dos personagens que participaram dos últimos momentos de Cristo nesta terra. Podemos às vezes pensar, todo ano a mesma coisa, o que muda? Na verdade, quem muda somos nós. Embora façamos a mesma coisa todos os anos, nós nunca somos os mesmos. Somos diferentes. E a igreja não somente conta uma história do passado, mas ela atualiza para nós o que seria hoje a paixão de Cristo na nossa vida. Como se daria, que personagens seriam estes, que atitudes seriam estas,
em nossos corações hoje. O que é o Domingo de Ramos na nossa vida hoje? Ramos é símbolo da esperança, onde o povo colocava os ramos quando veio Jesus Cristo entrando em Jerusalém, e eles esperavam, colocavam naqueles ramos e em próprio Cristo a esperança de uma salvação. Estavam cansados do Império Romano, estávamos cansados de pagar impostos, cansados de muitas coisas. Eles queriam então um Messias que pudesse ali governar sobre eles. Nós também usamos para nós hoje é a nossa fé. Usamos para nós é a nossa vinda todo domingo na igreja. Todo domingo estamos aqui celebrando, rezando, confiando que Deus vai resolver, que Ele vai governar, que Ele vai derrubar do trono os poderosos. Estamos cansados de injustiça, estamos cansados de violência, estamos cansados de corrupção, e de repente a fé vem renovar em nós. E nós louvamos, bendizemos, Hosana, Ele vem, agora sim Ele vem. Esperamos a sua segunda vinda. Os sinais dos tempos estão presentes. Os ramos então é o nosso clamor, a nossa fé. Nós acreditamos que Ele está por vir. E agora Ele vai derrubar do trono todos os poderosos e vai instaurar entre nós o reino de Deus. Os ramos são a nossa fé, que nós depositamos em Deus. Por outro lado, quando isto demora, sofrer as demoras de Deus causa em nós uma angústia. Por que Ele permite isto? Por que a demora? Por que os injustos cada vez mais tomam os seus lugares, o poder? Por que a gente não vê o reino de Deus acontecendo? Por que a violência cresce? Onde o Senhor está? Parece que vivemos abandonados. Não vai intervir? Eu clamei, rezei e o meu ente querido faleceu. Eu clamei e rezei e nada está mudando. Parece que a minha oração não passa deste teto. Olha quanta guerra, quanta violência, quanta impaciência. Parece que nossas orações não têm mudado nada. E começamos então a ficar angustiados. E ao mesmo tempo um pouco com raiva de Deus. Onde estás? Cadê você? Ramos então é esse misto de sentimento em que nós passamos. Sim, eu tenho fé, mas ao mesmo tempo está difícil ter fé. Está cansando. Eu tenho fé, eu venho, oro, venho à igreja, rezo, louvo ao Senhor, mas no mesmo dia, ou na mesma semana, eu saio daqui leve, atravessei, começou a segunda-feira, terça-feira, pronto. Está tudo de novo, parece que não acontece. E aí, meus irmãos, dois personagens aqui aparecem, Pilatos, a multidão, lógico, e Barrabás. A multidão é uma multidão comprada, uma multidão decepcionada, desesperançosa, e que por um trocado de dinheiro, essa multidão então decide escolher Barrabás. Quem em sã juízo vai escolher um assassino solto do que um homem que pregou o amor? Parece que essas cenas repetem-se no tempo de hoje. Soltam-se os assassinos, soltam os bandidos e prende aqueles que querem o melhor e querem o bem. A cena continua e o Pilatos, que está no meio ali, aquele que é para julgar, é um pouco frouxo, que se deixa levar pela voz da multidão e ao mesmo tempo não sabe quem agradar a todos. Por outro lado, esses personagens todos estão dentro de cada um de nós. Pilatos é a nossa consciência. Barrabás é o meu pior. Jesus é o meu melhor. E na minha consciência há uma luta. A cada dia, solto Barrabás ou solto Jesus Cristo?
Aqui, todo mundo mansinho, bonitinho. Vai conviver, misericórdia. Dentro de casa, imagina como deve ser dentro de casa. No trabalho, na escola, na vida, o dia a dia. Nós somos colocados, o Pilatos está em nós o tempo todo. Eu tenho que agradar a multidão, eu tenho que agradar a todo mundo. E nisso eu vou soltando os Barrabás. O Barrabás é o meu pior, todo mundo tem um Barrabás dentro de si. É o joio e o trigo que permanecem em cada um de nós. E eu tenho que tomar a decisão, o que eu devo fazer? Eu devo prender Barrabás e soltar Jesus Cristo. Essa celebração e essa semana é para que nós possamos fazer memória e levar a nossa vida à vida de Cristo. Como Ele agiu. E quando nós somos crucificados, qual é a nossa ação? Como devemos nos comportar diante das intempéries da vida? Temos muito que nos converter. Parece que quanto mais passa-se o tempo, mais a humanidade tem se afastado do amor e soltado cada vez mais Barrabás. Quanta guerra, quanta violência, quanto ódio, quanta impaciência, é Barrabás puro. Então, quando eu passo por uma situação complicada, respiro fundo, rezo, e o que o meu Pilatos possa escolher, não, eu vou ser firme, eu vou soltar, eu vou prender Barrabás, eu vou deixar solto Cristo. Cristo é o amor. Soltar Cristo é soltar o amor. Quando as pessoas se reúnem com gente, quando no dia a dia no trabalho, em casa, marido, esposa, eu não vou soltar o Barrabás neles. É difícil? É. Por isso a gente reza, para controlar, para que eu possa ser esse amor. Eu não posso ser conivente, porque é fácil falar dos outros lá em cima, que são ruins, que são corruptos, que são maus, sendo que nós repetimos as mesmas atitudes. Nós também somos chamados a viver, a deixar este Cristo na minha vida, que as pessoas que passam por nós possam encontrar Cristo e não Barrabás. Sim, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está mal. Então se tranca no quarto e não saia de casa. Ou tranca a sua boca, controle-se, para que eu não possa soltar. Esse é o exercício da nossa fé. Ah, padre, mas eu não consigo, sou humano. Cristo era Deus. Sim, Cristo, Jesus Cristo é Deus. Mas olha a leitura que ouvimos hoje, a segunda leitura. Jesus, mesmo sendo de condição divina, não fez do seu ser uma usurpação. O que significa isso? Mesmo ele sendo Deus, ele não usou o privilégio da sua divindade para amenizar nada da sua humanidade. Ele viveu conforme um ser humano. Nada que o poder divino poderia, talvez, nele abafar ou diminuir ou ajudar, nada ele usou para si. E quando ele fazia algum sinal e milagre, ele pedia ao Pai que o fizesse, embora ele pudesse e tinha o poder para fazer, mas não foi ele, porque ele não usou da sua condição de divino. Sem deixar de ser divino, ele renuncia e assume a kenosis, que é a aniquilação. Ele assume profundamente a humanidade. Por isso ele é um humano que nos ensina a sermos humanos. Se ele na sua humanidade conseguiu, nós nele podemos conseguir. E eu vou conseguir controlar quem? Controlar o Pilatos que existe dentro de nós, que quer soltar o Barrabás. E eu tenho que conhecer e prender. Essa semana eu recebi um certo convite para certa coisa, e eu disse, não. A pessoa, mas por quê? Eu falei, não vai ser bom para mim.
Não vai, porque tem algumas caixinhas aqui dentro fechadas e presas. Eu não estou preparado para poder abrir caixa nenhuma aqui dentro. Deixa caixinhas aqui fechadas, lacradas, que eu custei prender. Não estou em condições de querer me colocar à prova. Eu não vou aceitar, porque pode abrir aqui situações e feridas que podem agravar e eu perder a força. Deixa o meu Barrabaizinho preso lá. O Pilatos aqui falou mais forte. Não. Essa possibilidade pode mexer, desestabilizar a minha vida. Tão curiosos, né? Não vou falar não. Povo curioso. Cada um sabe o que mexe com você. Por isso tem que conhecer. O jejum nos ajuda nesse sentido, a abstinência, a quaresma nos ajudando nisso. Poxa, isso aqui é minha fraqueza. E eu não vou lidar com isso, eu não vou mexer com isso. Eu não posso deixar soltar em mim meu Barrabás. Aí, se conheça, está nervoso, vai rezar, pescar não. Está angustiado, algum problema, respira fundo. Aí você fala, Barrabás, fique dentro, Barrabás, fique dentro. E não crie um Pilatos frouxo dentro de você, que se deixa levar pela multidão. Todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Pilatos queria soltar Jesus, mas se deixou levar pela ameaça da comunidade. E tem gente que é frouxa, que larga, deixa de viver a sua fé, porque a comunidade do trabalho, a comunidade da escola, a comunidade da família, a comunidade do grupo de WhatsApp fazem assim. E é frouxo na fé, fica recebendo coisas indevidas e não tem coragem de sair do grupo. Não tem coragem de poder cortar na raiz. É um Pilatos que continua sendo ali, gestando, julgando a sua vida, mas não tem rigidez. Isso continua nos tempos presentes. Seja nós aqui, seja nossos governantes e do mundo inteiro. Estamos caminhando para enormes guerras no mundo. Homens autoritários em todos os níveis do mundo, que não estão sendo guiados pelo amor. Pelo contrário, é o ódio que tem reinado. E temos que buscar viver a nossa fé no mundo que estamos. Sim, temos fé, mas temos medo. Temos fé, mas o crucificamos. Vemos a igreja, mas nós matamos o amor. Por isso, renovemos nossa fé, nossa esperança, que essa semana nos faça, mais uma vez, colocar a nossa vida na ótica de Cristo e ver o que deve ser modificado. Porque senão, nós continuamos a matar o amor. E estamos aqui comungando dele. Cuidado para não comungarmos a nossa própria condenação. Comungar aqui e ser um ogro lá fora é o mesmo que o povo fez no tempo bíblico. Aclamou e mandou dizer, crucifica, crucifica. Quando eu nego perdão a alguém, crucifica, crucifica. Quando eu xingo alguém, crucifica, crucifica. Quando alguém faz o mal para mim, eu quero o mal para ele, crucifica, crucifica. Estamos crucificando quem? O amor. O amor. E quando esse é um padre, então, misericórdia. Ou um bispo, ou um papa. Crucifica, que morra, seja transferido, sai daqui. Estamos matando o amor. Matando o amor. Hoje, Jesus não morreria crucificado. Ele seria cancelado. Seria colocado nas redes sociais o seu pior, exposto, humilhado, e de modo especial por nós, religiosos. Louvado seja o nosso Jesus Cristo.